Que bom nos encontrarmos aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta simples. Quando você fecha os olhos e pensa na sua vida, o que você vê? Uma vida com mais saúde e tranquilidade, com mais amor, ou com mais dinheiro no fim do mês? Ou você vê o problema que ainda não resolveu, o relacionamento conturbado, ou a conta que precisa ser paga? Não existe uma resposta certa nem errada. Eu só quero que você preste atenção nisso. Porque o que você vê quando fecha os olhos está construindo o que vai aparecer quando você os abrir. A Bíblia diz isso há 3.000 anos. E a ciência só foi confirmar agora. Fica comigo até o final. Esse vídeo pode mudar alguma coisa dentro de você. Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: Como imagina em sua alma, assim ele é. Estas palavras foram escritas pelo rei Salomão, um homem que já tinha sido pobre, perseguido, quase morto, e depois se tornou o homem mais sábio e próspero de sua geração. Ele não estava falando de autoajuda. Ele estava descrevendo algo que observou na vida real. Observou que as pessoas se tornam o que carregam por dentro de si. Não o que falam, ou o que mostram, mas o que imaginam em silêncio. E olha que coisa impressionante! A neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, chegou à mesma conclusão, só que usou outra linguagem. Ela chama isso de caminhos neurais. Deixa eu te explicar de um jeito bem simples. O seu cérebro funciona como uma cidade com várias estradas. Algumas estradas são largas, bem pavimentadas. Você percorre elas todo dia sem pensar. Nelas estão os seus hábitos, os seus pensamentos automáticos, as coisas que você já acredita sobre si mesmo. As outras estradas são só trilhas no mato, quase invisíveis. São as possibilidades que você ainda não acredita muito. E aqui está o segredo que os cientistas descobriram. Toda vez que você imagina alguma coisa com detalhes e com emoção, você está abrindo estrada no seu cérebro. Isso foi comprovado em estudos. Seu cérebro reage a uma imagem mental quase do mesmo jeito que reage a algo real. Vou te dar um exemplo que todo mundo já viveu. Você já acordou de um sonho ruim com o coração disparado? Com o corpo todo tenso? Como se tivesse acontecido de verdade. Seu cérebro não soube que era um sonho. Ele reagiu como se fosse real. Agora imagina usar isso a seu favor. Imagine treinar o seu cérebro todos os dias, de propósito, para imaginar uma vida melhor. Quanto mais você imagina com detalhes, mais o cérebro começa a tratar aquilo como possível, como familiar, como um caminho. E aí ele começa a te empurrar nessa direção. Você começa a notar oportunidades que antes não via. Começa a tomar decisões diferentes. Começa a agir de um jeito novo, às vezes sem nem perceber. Agora deixe eu te contar 3 histórias de pessoas comuns. Vidas reais. A história de Dona Graça, 61 anos, Recife. Dona Graça perdeu o marido, ficou com dívida, e passou 2 anos imaginando só o pior. Ela mesma disse: eu acordava já contando o que ia dar errado. Um dia na missa, ela ouviu Provérbios capítulo 23, versículo 7. Esse versículo tocou seu coração de um jeito diferente. Então começou a fazer uma coisa simples. Toda manhã, antes de levantar da cama, ela ficava 2 minutinhos imaginando um dia bom. Só isso. Um dia em que ela estava bem, tranquila e com o suficiente. Ela não mudou de vida da noite para o dia. Mas ela mudou o que imaginava. Note, ela mudou o que imaginava quando fechava os olhos. 6 meses depois, sem nenhuma explicação lógica perfeita, apareceu uma oportunidade de trabalho que ela nem estava procurando. Hoje ela diz: eu não mudei minha situação. Primeiro eu mudei minha imaginação. Aí, a situação foi atrás. A história de Tiago, 34 anos, São Paulo. Tiago cresceu ouvindo que dinheiro era coisa de rico, que pobre não chega lá, que sonhar alto era bobagem.
Essas frases viraram estradas largas na cabeça dele. Todo esforço que ele fazia, uma voz interna dizia: não vai dar. Ele começou a perceber esse padrão, e decidiu fazer um experimento. Toda vez que a voz dizia não vai dar, ele pausava e perguntava: mas e se der? Como seria? E ficava um minuto imaginando como seria se desse certo. Lentamente, as estradas antigas foram cedendo espaço. E Tiago, que achava que nunca sairia do salário mínimo, hoje tem um pequeno negócio próprio. Ele não atribui só à visualização, atribui à fé, ao trabalho e ao fato de ter mudado o que ele carregava por dentro de si. A história de Joana, 27 anos, interior do Paraná. Joana estava em um relacionamento que a diminuía. Ela não conseguia nem imaginar uma relação saudável, porque nunca tinha visto de perto. Ela começou a ler os Salmos antes de dormir, e uma frase a intrigou: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmos capítulo 37, versículo 4. Ela perguntou para si mesma: mas quais são os desejos do meu coração? Eu os conheço. E então, começou a imaginar, não um príncipe encantado, mas uma relação onde ela se sentisse segura, respeitada e vista. Essa imagem foi mudando o que ela aceitava, o que ela buscava e o que ela tolerava. 2 anos depois, Joana está em um relacionamento saudável. Mas mais do que isso, ela está em paz consigo mesma. Ela diz: eu tive que primeiro imaginar o que eu merecia, para depois começar a acreditar que existia. Mas eu sei que nem todo mundo consegue simplesmente imaginar coisas boas assim. Isso não é uma fraqueza, é uma proteção. Quando a vida machucou muito, a imaginação fecha. Assim como uma janela que você parou de abrir, porque o vento já entrou frio demais outras vezes. Existem 3 medos que fazem isso. Vou nomear cada um. Medo número 1. E se eu imaginar e não vier? Esse é o medo da decepção. Você preferiu não sonhar, a sonhar e sofrer. Mas olha o que Salomão estava dizendo no versículo. Ele não estava prometendo que o que você imagina vai cair do céu. Ele estava dizendo que o que você carrega por dentro, a forma quem você é. E quem você é, determina o que você busca, o que você nota e o que você atrai. Você não está fazendo um pedido numa máquina de refrigerante. Você está cultivando um jardim. Medo número 2. Você poderá dizer: isso parece coisa de gente ingênua. A vida te ensinou a ser prático, a desconfiar do que parece fácil demais. Mas visualização não é negar a realidade. É adicionar uma camada de esperança por cima dela. Você pode olhar para a dívida e também imaginar o dia em que ela vai estar paga. Os dois são verdade ao mesmo tempo. Medo número 3. Eu não sei nem o que quero. Esse é mais comum do que parece. Muita gente passou tanto tempo sobrevivendo que esqueceu de perguntar o que deseja. Comece pequeno. Imagine só como você quer se sentir, não o que você quer ter. Talvez queira sentir a vida mais leve e em paz. Alegria simples. Comece por aí. Antes de você ir, eu quero te deixar com uma imagem em sua mente. Pense em uma semente, pequenininha, dura por fora. Mas dentro dela tem uma árvore inteira guardada. Um código de vida que ninguém vê, mas que existe. Você é essa semente. E o que você imagina, em silêncio, nos momentos que ninguém vê, é a água, o sol e o solo que faz crescer. Então faça o seguinte: da próxima vez que você fechar os olhos, escolhe bem o que você vai ver e imaginar. Porque isso está te construindo, de dentro para fora, tijolo por tijolo, bem devagar. Como imagina em sua alma, assim ele é. O que você imagina por dentro, vai aparecer por fora. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe sua curtida. Me conta nos comentários. Qual é a cena que você vai imaginar hoje? Que Deus interceda por você e pela sua família. Até o próximo vídeo.